Olá, meus amigos, eu sou a professora Fernanda Barbosa e estamos aqui na equipe do Rômulo Passos preparando com muito carinho esses cursos de urgência e emergência para ajudar você nesse processo de capacitação. E nós aqui nesse bloco vamos falar com relação ao paciente agitado, criando aqui confusão, envolvido aqui com problemas de saúde mental, com relação ao medo, angústia, e nós vamos diferenciar dois protocolos nesse bloco. Nós vamos falar o protocolo como se comportar diante do paciente usando uma arma branca ou arma de fogo, e como se comportar nessa situação de agitação no paciente sem arma, tá certo? Então vamos aqui diferenciar, porque no paciente armado a gente precisa buscar reforço da polícia, né, para que a gente tenha esse respaldo aqui, essa proteção maior, tá certo? Então vamos comigo aqui, nesse curso de capacitação em urgência e emergência, avaliar o protocolo de agitação em situação de violência. Para isso nós estamos usando o manual do SAMU, tá? Com relação ao suporte básico de vida. Então, o que fazer diante do paciente agitado e em situação de violência? Então, quando que a gente vai aplicar esse protocolo aqui? O paciente estiver hiperativo, inquieto, com angústia, irritabilidade, falando muito, né, que é a verborreia, ou em uma atitude hostil, física ou verbal, ameaçadora ou em franca agressão. Irritabilidade exacerbada, medo e estresse são sentimentos que podem estar ali naquela situação. O que a gente vai fazer então? Primeira coisa que a gente vai ver se o paciente está armado ou não. Diante do paciente armado, a gente vai precisar acionar a regulação para chamar a polícia. Então, vamos avaliar o ambiente, toda aquela situação, o sujeito, segurança, usando o método Acena. Esse método Acena ajuda a fazer um checklist do que a gente tem que observar. Então, a gente tem que observar o ao redor desse paciente, essa avaliação inicial, tá? O C, em avaliação do conflito, da crise. O E, a gente vai avaliar a expectativa do paciente, da família, das pessoas que estão ali envolvidas naquela cena. O N, a gente vai estar aqui avaliando o nível de consciência, se esse paciente está aqui na realidade ou se ele está com um surto psiquiátrico mesmo. E o nível de sofrimento dele. O A, verificar aqui sinais de uso de droga, de álcool, que pode piorar ali aquela situação. Em caso de presença de objetos que podem ser usados para agressão ou autoagressão, informar o médico regulador para solicitar esse apoio policial que a gente acabou de falar e também do suporte avançado de vida, porque pode ser necessário diante dessa situação, tá? Então, o método Acena aqui de avaliação, a gente chegou a explicar os principais tópicos, vamos aqui ver exatamente como está lá no manual do SAMU. Então, a letra A envolve aqui a avaliação dos arredores, a casa, a presença de armas e artefatos, que indique o uso de álcool e drogas também, a altura e a aparência do paciente. O C, a gente vai perceber a presença de conflito e crise na rede social do paciente. O E, avaliar expectativas e receptividade da rede social, do próprio paciente e da equipe de atendimento. O N, avaliar o nível de consciência, se está adequado à realidade, a capacidade de escolha do paciente e o nível de sofrimento. O A, avaliar a presença de sinais de uso de álcool e drogas, a presença de agressividade, tanto naquele exato momento ou se houve essa agressividade anteriormente, e a presença de sinais de autoagressão. Então, paciente armado, a gente pede esse apoio da polícia, tá? E antes da polícia chegar, se for só arma branca, a gente vai já estabelecer um mediador tentando negociar com esse paciente a entrega, o abandono aqui desse objeto, tá certo? Se tiver arma de fogo, aí a gente, ou resistência, a gente precisa aguardar, né, a negociação com a autoridade policial, que vai, assim que chegar, assumir a mediação. Após o desarme, não havendo suporte avançado disponível, conter fisicamente o paciente e avaliar a necessidade de acompanhamento policial dentro da ambulância. Agora, o paciente desarmado. Avaliar o ambiente, sujeito e a segurança, usando o mesmo método que a gente acabou de falar, o método Acena. Abordar a cena conforme o protocolo de manejo da crise. Demonstrar interesse e considerações pela situação do paciente, tentando estabelecer uma relação de confiança, que é muito importante com relação ao paciente em saúde mental. Quando a gente passa essa tranquilidade,
tenta conversar, tenta mostrar que a gente está ali para ajudar, se apresenta, eu sou Fernanda, enfermeira, vim aqui para ajudar o senhor. Então, essa posição, essa postura abre ali um laço, uma comunicação melhor, tá? Deixando claro que você está ali justamente para ajudar e para tranquilizá-lo. Ouvir atentamente o que o paciente tem a dizer, incluindo a análise da sua linguagem corporal, gestos, a forma dele se comportar naquela situação, usar frases curtas e simples e repetir propostas, para que o paciente possa entender. Principalmente se ele tiver em uso de álcool e droga, ele vai ficar mais confuso. Então, é necessário ter esse posicionamento mais firme e mais direto. Identificar um parente, amigo ou profissional, preferencialmente indicado pelo paciente, que possa oferecer suporte e negociar as necessidades de apoio e forma de lidar com essa situação. Perguntar o que está aqui acontecendo, que possa estar causando essa agitação, tentando associar o estado, a agitação, a 4 situações. Se é raiva, hostilidade, fala exaltada, tensão muscular. Se é euforia, o paciente se mostra hiperativo, verborreico, falando muito, ideia de grandeza, insônia. Medo, ele fica com aquela atitude de desconfiança, se sentindo ameaçado com tudo. Ou uma confusão mental, onde ele fica completamente desorientado, discurso aqui completamente incoerente, completamente fora da realidade. Investir na conversa com alguém agitado é uma estratégia potente para a redução da agitação, mesmo não havendo resposta verbal do paciente. Ofertar opções aqui para que o paciente possa escolher, mantendo postura firme e segura para negociar limites, sem desafiá-lo nem confrontá-lo. Distensionar as situações de raiva, euforia e medo. Raiva, o que a gente vai fazer? Explicitar que reconhece a raiva, mas dialogar em busca de outras soluções. Euforia, manter o diálogo com atitudes claras, indicando limites e possibilidades, proporcionando um ambiente com poucos estímulos que favoreça esse paciente se tranquilizar. E o medo, explicitar que reconhece o medo, ter atitude protetiva, escuta e fala acolhedora, tá? Para que esse paciente se sinta mais acolhido. Não fazer julgamentos, não prometer algo que não pode fazer. No caso de confusão mental, com alteração do nível de consciência, considerar o protocolo aqui BC15. Quando possível, realizar avaliação primária e secundária como estratégia para mudar o foco e tranquilizar. Em situação de agressão iminente, buscar o apoio e aproximação de outras pessoas na mediação, de modo a transmitir a mensagem de superioridade de força. Persistindo ou superando o estado de agitação e ou situação de violência, entrar em contato com a central de regulação para receber as orientações e encaminhamentos necessários, tá? Então, muitas vezes o SAMU, nesses momentos, faz o encaminhamento, o primeiro encaminhamento para a unidade básica de saúde, para que esse paciente possa ser acompanhado e referenciado ao CAPS, por exemplo, para que possa ter ali aquela situação evitada em outros momentos, né? Ele possa tomar medicação, se ele tem aqui uma doença psiquiátrica, possa ser feito um diagnóstico, um acompanhamento, enfim, para que essa crise não volte a acontecer, tá certo? Um abraço, pessoal, muito obrigada e até as próximas aulas.